Salve, salve pessoal, beleza? Sou eu, Leandro Pinheiro, novamente na área. Então a gente vai falar sobre o pfSense em cluster e alta disponibilidade. Vindo aqui para o desktop, pessoal, eu tenho essa topologia aqui no Pinet Lab, tá? Onde eu tenho dois pfSenses, o pfSense 1 e o 2, uma suíte e um cliente, e aí os dois pfSenses estão ligados na internet, tá? Então aqui na parte da LAN, nós temos o IP do pfSense 1 na interface Ethernet 0. O 92.168.1.252/24 e o pfSense 2 na interface LAN é 0, vai ser o 92.168.1.253, a gente vai configurar o VIP, né, que vai ser o IP do cluster como o 92.168.1.254. E aqui a interface E2 vai ser a interface que a gente vai usar para sync. Eu estou utilizando esse guide aqui, tá, da Netgate, o guide que mostra para a gente como configurar alta disponibilidade, tá? Isso aqui é a topologia deles, eu não vou usar exatamente os mesmos IPs, mas a configuração base está aqui. O link para esse documento vai estar na descrição desse vídeo. Mas antes da gente começar, pessoal, deixa eu te pedir para não esquecer de se inscrever aqui no canal. Deixa um like, se ficar alguma dúvida aqui do procedimento, comenta aqui embaixo. Se eu souber responder, eu respondo, tá? Se você puder, né, se tornar membro do canal para ajudar a gente, fazer um Pix, né, tá na descrição e tá passando nos QR Codes aqui na tela também. Ajuda bastante a gente. Se você não puder nem se tornar membro, nem mandar um Pix, você pode comprar as suas coisinhas no AliExpress pelo nosso link de afiliado, que também está na descrição, e também compartilhar esse vídeo com os seus amigos e convidar eles a se inscreverem aqui no canal. Estamos perto aí de bater 10 mil inscritos e a sua ajuda é muito bem-vinda, beleza? Então, pessoal, o que a gente precisa para fazer o lab, né, para fazer o cluster funcionar? Você precisa de uma rede LAN, uma rede aí, vinda do cable modem, da sua operadora, do ADSL, alguma coisa assim, e você precisa de dois pfSense, que pode ser duas máquinas com o pfSense instalado, duas VMs, aí depende de como você vai montar a sua infraestrutura, tá? Então, para esse lab, eu estou usando aqui o Pinet Lab. O pfSense ele está na versão 2.6, mas a configuração é a mesma, na 2.7, tá? Que nós temos como cliente uma máquina Linux, ela já está navegando na internet. Então aqui acessando o YouTube, tá? Ele carrega aqui a página do canal, tá funcionando na internet tranquilo. E eu também posso abrir aqui a página do nosso primeiro pfSense. Vou logar aqui nele. É importante que cada pfSense ele tenha o próprio hostname. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse pfSense que já está configurado, você não sabe como é que instala e configura? Tem esse vídeo aqui, que eu vou deixar um card passando aqui em cima e também linkado aqui na descrição do vídeo, que mostra para você como é que faz a instalação do pfSense. Então eu vou vir aqui, pessoal, em System, General Setup, e vou mudar aqui o hostname desse cara para pfSense 1. A configuração dele aqui vou manter todo igual. Agora que ele está com o hostname único, né, pfSense 1, você pode usar qualquer hostname, contanto que seja diferente nas duas máquinas, elas também têm que ter IPs diferentes. Vou voltar aqui no Lab, vou iniciar aqui o segundo pfSense. Então é o seguinte, pessoal, a gente vai fazer então o setup inicial aqui do pfSense 2. Então ele perguntou se eu queria iniciar colocando VLAN, eu disse que não. Aí ele pergunta qual é a interface da WAN, é a nossa VTNet 1. Qual é a interface da LAN? VTNet 0. Esses nomes eles mudam, tá? Dependendo aí do hardware da tua placa de rede. A 2 eu não vou configurar por enquanto, tá? Ela vai ser a interface de sync, que é essa interface que vai servir para fazer a sincronia dos estados de configuração entre eles. Ele pergunta se está certo as interfaces, se está correto a interface 1 como WAN e a 0 como LAN. Eu vou dizer que sim. Aí agora, pessoal, eu vou mudar o IP dele aqui, tá? Vou botar então 2 para mudar o IP, 2 para mudar o IP da LAN, 92.168.1.253/24. Aí eu vou dar Enter aqui, que não tem gateway porque é a LAN, vou dar Enter porque eu não quero configurar IPv6. Não vou ativar, na verdade, né, o DHCP Server nesse servidor. A gente vai fazer isso depois, quando for fazer a sincronização de configuração. E também eu não vou reverter para HTTP, vou deixar com HTTPS.
Aí agora a gente precisa fazer o setup inicial desse cara, tá? Então eu vou voltar aqui no cliente, vou abrir o IP do novo PFSense, vou dar aqui um avançar, receitar o risco continuar, vou logar usuário admin, senha PFSense. Agora a gente dá um next, next. Eu vou mudar aqui para PFSense 2, vou mudar aqui o domínio para blackit.lab. Vou setar aqui o DNS, vou dar aqui o Next. Vou setar aqui o Time Zone para América, São Paulo, daqui o Next. A configuração que eu estou usando aqui na Mi1 é DHCP, aí você configura a sua de acordo com o IP estático, PPPoE, do jeito que tiver aí na sua rede, tá? Você tem que ver isso com a sua operadora, como é que é a configuração. Aqui o Next. Aqui eu vou manter o IP e aqui eu vou colocar a senha, password, exclamação, do jeito que está aparecendo aí na edição do vídeo, tá? É claro que essa senha você não usa em produção, tá, pessoal? Essa senha é só pro lab. Vou dar aqui o reload, o finish. Ok, pessoal, a gente tem aqui, então, o PFSense instalado e configurado, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar aqui rapidão a update deles aqui pro 2.7 para a gente fazer o resto do lab aqui na versão mais atualizada, tá? Beleza, pessoal, tá atualizado, né? Os dois estão agora na versão 2.7, tá? Vamos continuar aqui. Não era necessário atualizar, mas vamos atualizar para vocês aí que são impacientes e acham que de repente o tutorial não funciona porque a sua versão mais nova tá aí. Estamos na última, na data da gravação desse tutorial. Então é o seguinte, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou configurar a interface de sync, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, eu tô com 3 placas de rede nesses PFSenses. A 0 tá na LAN, a 1 tá na WAN e a 2 vai ser a de sync, tá? Então eu vou vir aqui, ó, em interfaces, a SIG. Você vai ver aqui que tem aqui uma interface disponível, tem a VTNet 2, eu vou clicar em Add. Estou fazendo isso no PFSense 1, tá? Aí ele adicionou aqui a OPT1, eu vou clicar nela, vou habilitar, mudar o nome para Sync. Poderia ficar qualquer nome, tá, pessoal? Eu estou mudando para Sync só porque tá no tutorial assim e para ficar mais claro que interface faz o que, tá? Vou configurar então Static IPv4 e vou colocar o endereço IP. 92.168.255.2/30. Aí eu vou fazer uma rede com 2 nodes só, tá? O resto eu vou deixar em branco e vou dar um save. Eu acho que essa subnet está errada. Deixa eu mudar esses caras aqui para 1 e 2, como eu tinha feito antes. Eu tinha preenchido errado aqui, tá? Esse cara vai ser 1/30. Pronto, apliquei. E agora eu vou configurar, ó. Se a gente vier aqui no dashboard, a gente vai ver que tem 3 interfaces agora. WAN, LAN e Sync. Eu vou configurar Sync agora no PFSense 2. Vou ver aqui Interfaces, a SIG Interface, Add, clicar aqui o APT, Enable, Sync, IPv4, Static IPv4, 192.168.255.2/30. O resto eu deixo aqui do jeito que está e dou um Save, dou um Apply Changes aqui e a gente agora tem 3 interfaces. Agora eu preciso adicionar umas regras de Firewall para permitir que essas interfaces elas conversem entre elas, tá? Essas regras de Firewall, pessoal, elas estão aqui, ó, no procedimento, tá? Eu vou só seguir isso aqui. Então eu vou aqui no PFSense 1, vou aqui em Firewall, Rules, Sync, vou adicionar aqui uma regra, PAS, Sync, IPv4, TCP/IP. Aí aqui em Source vai ser SyncNet. Sync aqui, pessoal, é o nome da interface que eu coloquei, tá? Se você usar outro nome, vai aparecer o nome da sua interface aqui. Então, se eu não tivesse mudado para Sync, tivesse deixado de OPT1, ia ser OPT1Net. O Destination vai ser o Sync Address. E aqui eu vou escolher HTTPS. Opa! E a Description, Allow Configuration Synchronization. Essa regra aqui vai ser usada para permitir que você faça a sincronização de configuração entre os hosts, tá? Então, tudo que eu configurar no PFSense 1, ele vai replicar a configuração para o PFSense 2. Vou adicionar aqui mais uma. Então, aqui eu deixo tudo PAS, Sync, IPv4, TCP. Aqui eu vou escolher o protocolo PFSync em vez do TCP. O source vai ser a SyncNet para qualquer endereço. Não escolho o protocolo. E vou colocar aqui Allow State Synchronization. Esse cara aqui vai ser usado para sincronizar o estado das conexões entre os dois firewalls, tá?
permitindo assim que quando o Faro 1 cair e o Faro 2 assumir o cluster, as conexões aí que os usuários já tenham ativas para sites, para banco, para outros sistemas, elas continuem ativas sem ter que ser reiniciadas, tá? Isso só vale se não mudar o IP da WAN, tá? O IP público de saída da internet que o Faro está utilizando. Vou adicionar aqui mais uma, PySync, IPv4 e ICMP. E aqui a mensagem do ICMP eu vou colocar o echo request. Vai ser da SyncNet para SyncNet. E vou dar aqui um allow ICMP echo ping for diagnostics. Vou dar um save. Então agora eu vou dar um apply e eu preciso fazer essas mesmas configurações no Firewall 2. Então eu vou para lá, Firewall, Rules, e vou repetir o processo. Pessoal, aí uma forma da gente testar se agora está funcionando, tá? A gente pode vir aqui em qualquer um dos Firewalls, Diagnostic, Ping, a gente escolhe aqui a interface Sync e coloca o IP do node do outro lado. Então eu estou no 1, eu vou pingar para o 2, tá? Antes das regras de falha, se a gente fizer esse teste, ele vai falhar os pings. Aqui funcionou. Que está ok as regras, eu poderia pingar aqui também para garantir do 2 para o 1. Pronto, pingou. E aí assim a gente garante, né, que a gente tem a conexão nos dois sentidos, tá funcionando. Agora, pessoal, a gente vai configurar a sincronização do estado das conexões entre os dois faros, tá? Então eu vou aqui no faro 1, eu vou clicar aqui em System, High Availability, eu vou marcar aqui Synchronize States, eu vou escolher a interface de sync, tá? A interface sync. Eu poderia fazer essa sincronização pela LAN, pela WAN. Assim eu não precisaria ter uma terceira interface. A gente está usando uma terceira interface só porque a gente está seguindo o guide oficial, tá? Vou escolher aqui a interface de sync. E aqui, pessoal, eu vou colocar o IP do outro node, né? Então, como eu estou no 1, eu vou colocar o IP do 2. Essa primeira sessão aqui, ela tem que ser repetida no segundo nó. Essa segunda sessão aqui, que é a sincronização da configuração, eu vou fazer só no PFSense 1, só no primário. Então, o que significa isso? Que tudo que eu configurar quando o primário estiver ligado, ele vai replicar a configuração para o secundário. Se o primário cair, não vai ter essa sincronização de configuração, e aí se eu pegar, mudar alguma configuração no secundário, essa configuração ela vai ser perdida quando o primário voltar, tá? Então, eu vou colocar aqui o 92.168.255.2, que é o IP do secundário. Eu vou colocar aqui o usuário administrador, que é admin, e vou colocar a senha, password, que foi aquela que eu usei para configurar. Vou marcar aqui para ele sincronizar a configuração e o password do usuário admin. Então, se eu mudar depois disso aqui a senha no primário, ele vai mudar a senha no secundário. E aqui eu posso escolher o que eu quero sincronizar entre eles, tá? Eu vou dar um toggle all para marcar tudo e vou dar um save. Beleza, já configurei aqui no primário. Agora eu vou no secundário, vou dar aqui System, High Availability. Vou marcar aqui a configuração do Synchronize States, vou escolher a interface, vou colocar o IP aqui, ó, 92.168.255.1, que é o IP do primário, e aqui no secundário, essa parte inteira da configuração, da sincronização de sets, eu vou deixar ela em branco e vou dar um save. Opa, acho que eu digitei errado o IP, exatamente. Beleza, pessoal, ele demora um pouquinho, tá, para sincronizar, aplicou a configuração. Vamos configurar agora, então, o IP do CARP, né? Que é o IP virtual. O CARP, ele é o protocolo do cluster, tá? Que vai gerar o VIP aqui, que vai ser o IP, o terceiro IP. Esse terceiro IP ele vai apontar para o firewall principal, né? Para o 252. E aí, quando esse cara cair, ele vai automaticamente mudar para o 253, né? Que é o firewall 2, tá? E ele serve para que a gente não precise ficar mudando o gateway dos nossos clientes, né? Então, por exemplo, agora, né? Se eu mudar o gateway aqui do Linux, a gente consegue navegar por um ou por outro, tá? Então, aqui, por exemplo, vou configurar aqui o IP estático aqui para esse meu cliente. Vou colocar aqui o IP1, a máscara. O IP aqui do Firewall 2. Vou colocar o DNS do Firewall 2 e vou aplicar. E vou ligar a interface. Carregar aqui, por exemplo, a página da Fedora. Se eu for olhar aqui no Firewall 2, tá? Aqui em Rules, LAN, a gente vai ver que teve tráfego nesse cara. E o tráfego que a gente vai ter aqui no anterior é o tráfego antigo, tá? Quer ver, ó? Vou botar aqui para tocar um vídeo.
e a gente vai ver que ele incrementou, no 1 ele não incrementou, e no 2 ele incrementou. Só que assim, imagina se você tem uma rede aí com centenas de computadores e ter que ficar trocando o IP do gateway quando o firewall caiu. Não faz sentido, né? Então é para isso que tem esse tal desse CARP. Eu vou colocar o IP virtual e ele vai flutuar de um firewall para o outro à medida de qual for o firewall que for o master do cluster, tá? Então como é que a gente faz isso, pessoal? A gente vem aqui no primeiro firewall, eu venho aqui, Firewall, Virtual IPs, vou adicionar um novo Virtual IP, vou escolher a interface LAN, o tipo CARP, vou colocar o endereço IP, o 92.168.1.254, a máscara aqui, 24 bits, a mesma máscara tá, que está no IP da LAN. Eu vou colocar uma senha aqui, só para evitar, por exemplo, que algum equipamento não deveria fazer parte desse grupo chegue a fazer. Virtual ID Group, geralmente se coloca o mesmo número do último octeto do IP, então eu vou colocar aqui 254. O Advertise frequência eu vou colocar 1. E o skill eu vou colocar 0. O description aqui eu vou colocar o VIP da LAN. E vou colocar o save. Eu poderia, pessoal, também fazer isso na WAN para receber conexões, né, de fora para dentro com o mesmo IP. E aí o que acontece, ó? A gente está vendo aqui que ele tem um grupo do CARP já. Se eu vier aqui em status CARP, a gente vai ver aqui então que ele criou o LAN @254, que é a interface @ o grupo, o ID do grupo, o IP, e aqui tem master, tá? Então esse cara aqui é o master desse grupo. Se a gente for olhar aqui o status do secundário, ele já está como backup. Então esse cara aqui, ele vai assumir quando o primário cair, quando o master cair. Vocês viram que eu não precisei configurar o CARP aqui no pfSense 2, porque por causa da sincronização de configuração. Se eu vier aqui então no cliente, né, e pingar o 254, ele está respondendo, ó. Se eu vier aqui na configuração da LAN e mudar o IP aqui do gateway para 254 e do DNS para 254, e der um aplicar, faltou reconectar aqui, tá? Se a gente vier aqui na parte de firewall, rules, LAN, e der uma atualizada aqui, a gente vai ver que tem 314, tá? Tem 3.14, desculpa. E se a gente vier aqui no outro, tem aqui 2.12, eu vou atualizar aqui os sites, vou botar para tocar aqui o outro vídeo, e a gente vai ver, então, ó, que ele atualizou o primário e não atualizou o secundário. Então, ele está navegando pelo primário de novo, que é quem está respondendo pelo VIP. Vamos continuar aqui o tutorial antes da gente fazer mais testes, tá? Então, a próxima coisa que a gente tem que fazer, pessoal, agora é fazer uma alteração aqui na parte do NAT, tá? Então, a gente vai vir aqui no primeiro firewall. Vamos ver aqui na configuração de firewalls, NAT. E aqui na parte de outbound, eu vou mudar aqui para hybrid e vou dar um save. Vou dar um apply. Ele criou umas regras aqui, tá? Automáticas. Vou fazer a mesma coisa aqui no Firewall 2. Firewall, NAT, Outbound. Ele já mudou para híbrido por causa da sincronização de configuração. Aqui tem mais umas configurações, tá? Se você estiver usando o CARP na WAN também, para poder receber as conexões de fora para dentro. Eu não vou fazer isso, tá? Deixa eu só mostrar uma coisa interessante para vocês aqui, ó. Se vocês vierem aqui em Firewall, Virtual IPs e der uma editada, você vai ver que o skill aqui do secundário é 100, tá? Eles colocam isso aqui automático, tá? E a gente tem que fazer umas modificações aqui no DHCP. Então o que a gente vai fazer, pessoal? No Firewall 1, Serviços DHCP Server. Aqui em LAN, eu vou mudar, pessoal, os IPs aqui, ó. DNS, vou colocar o 92.168.1.254, que é o VIP. Aqui em Gateway, vou colocar o 92.168.1.254, que é o VIP. E aqui em Failover Peer IP, tá? Eu vou colocar o 92.168.1.253, que é o IP do secundário. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai sincronizar as leases, tá? Então eu vou dar aqui um save. Aí se vocês forem olhar aqui agora, ó, em status DHCP leases, ó, ele ainda não tem nenhuma lease funcionando aqui, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou modificar aqui a placa de rede do meu cliente para voltar a usar o DHCP automático e deixar o DNS automático, dar um apply, vou dar um save. Bora ver aqui se a gente pegou o IP. Pegou, P10. Vamos ver se está navegando, está pingando para a internet, tá? Eu vou até deixar esse ping rolando aqui
para a gente poder fazer um teste interessante. Eu vou vir aqui no primário e ver aqui os status das DHCP leases, e ele tem aqui a lease, ó, que ele acabou de fornecer o IP para o meu cliente lá, para aquele Linux. Se eu for aqui no secundário agora e recarregar a página, a lease também aparece aqui. Ele está sincronizando também o status das leases do DHCP. Aí agora é o seguinte, vocês estão vendo aqui que está pingando, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Firewall, Diagnostics, e vou colocar aqui um route. E ele vai, então, desligar o Firewall principal. A gente vai ver aqui, ó, pronto. Vocês viram que deu uma paradinha aqui, mas ele já voltou a pingar, ó. Se eu olhar aqui no lab, o cara aqui tá desligando, tá? Tá desligando, desligou. E é assim, pessoal, ele desligou o firewall lá, mas ele continua, tá, acessando a internet, tá? Status, carp, ele assumiu como master. O ICMP parou, tá? Porque o ICMP ele não tem estado de conexão, então ele perde realmente a conexão. Mas aqui, ó, continua navegando normalmente pelo secundário. E aí, pessoal, o que acontece? Se a gente pegar e religar aqui o outro firewall, ele vai subir aqui. Beleza, subiu, tá? O firewall 1, ele continua pingando, tá? E se a gente continuar aqui navegando, ó, aí ele vai, navega pelo Firewall 1 agora, tá? Então, pessoal, isso aqui é bem legal porque uma vez que esteja funcionando, você consegue, por exemplo, eu vou desligar um dos servidores, vou atualizar um dos servidores, vou ter que dar uma manutenção, fazer um upgrade de memória, trocar a placa-mãe, ou até trocar o servidor inteiro, tá? E aí, enquanto você faz essa manutenção, todo o tráfego vai para o outro servidor. Você consegue fazer, então, as suas intervenções aí sem que os teus usuários muitas vezes nem percebam que teve uma oscilação na rede, tá? Aí, pessoal, menos de 1 horinha, tá? A gente terminou o procedimento todo. O vídeo vai ser bem mais rápido, porque eu vou acelerar e remover algumas coisas aí que eu tive que repetir. Mas é isso, pessoal. 1 horinha de gravação, mais ou menos esse tempo que você precisa para subir o ambiente em alta disponibilidade. Aí, pessoal, com isso, chegamos ao final desse vídeo, tá? Se você gostou, não esquece de se inscrever, deixar o joinha, virar membro, compartilhar, todo aquele negócio, né? Comentar, todo aquele negócio que você já sabe. Se quiser ajudar a gente, tem os membros aqui do YouTube, tem o Pix e também você pode comprar suas coisinhas no AliExpress. Eu sempre na aba comunidade aqui estou colocando umas promoções, umas coisas interessantes lá. Você pode comprar, né? Entrando pelo nosso link de afiliado e procurando os produtos lá, ou utilizando as promoções que eu coloco de vez em quando. Tudo que você comprar, a gente vai ganhar uma comissãozinha. É pouquinha coisa, mas ajuda. Você não paga nada mais por isso e mantém o canal funcionando. Beleza? Fui!